Amigos da Rádio Noroeste, mais uma vez aqui, agora na moradia da Unicamp. Importante a gente estar chamando a atenção aqui. O ato nazista no bairro do Ademir levantou e acendeu o sinal vermelho para que nós possamos refletir sobre a volta do fascismo. É importante a gente entender também, enquanto Rádio Noroeste, que além de nós lutarmos para acabar com o fascismo, ele está aí, organizado. Então nós vamos conversar com duas companheiras aqui do DCE da Unicamp, que chamaram esse ato público. Ele coincidiu também com o dia 13 de maio, que é o dia de conscientização do povo negro. Nós não entendemos que é para se comemorar uma abolição, né, para conscientizar o povo negro. E a gente vai conversar com as meninas aqui. São duas jovens do DCE da Unicamp, estudantes da Unicamp, que vai falar com a gente. A Ellen primeiro. Ellen, como é que você avalia? Acendeu o sinal vermelho? Você acha que, por exemplo, esse ato fascista foi justamente uma tentativa de resposta da extrema-direita ao sucesso que foi a aula magna do Lula em Campinas? Sim, eu acredito que a gente, enquanto DCE, vem se mobilizando há muito tempo. Desde que o Bolsonaro foi eleito, a gente não saiu das ruas, e os atos fora Bolsonaro estão aí para provar isso, os atos antirracistas. E eu acho que a aula magna do Lula, com mais de 10 mil estudantes passando por ali e vendo a aula, mostrou que, e os atos nazistas que aconteceram depois, mostrou que a extrema-direita não vai aceitar os resultados e que a gente tem que continuar se mobilizando nas ruas. Eu acho que não foi uma coincidência ter acontecido pós a aula magna do Lula, mas também é válido ressaltar pichações nazistas que aconteceram, por exemplo, no IFISH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que aconteceu um pouco antes da vinda do Lula também, mas que já serviu para mostrar que a gente não pode deixar a extrema-direita ganhar força, o fascismo ganhar força, que ele tem que ser derrotado nas ruas. Michele, Ellen, tem aproximadamente de 7 a 8 grupos nazifascistas organizados em Campinas com tendência a fazer esses atos terroristas. Como é que os estudantes estão encarando a possibilidade real de fazer uma segurança, uma autossegurança, uma segurança preventiva e continuar nas ruas, tendo em vista que tem um comando, Bolsonaro dá o comando e eles agem? Como que está sendo a estratégia de segurança para os estudantes? Eu acho que quando a gente fala de segurança dos estudantes, a gente tem que falar numa segurança que seja auto-organizada. Eu acho que a gente não pode falar da polícia militar. A polícia militar é muito pelo contrário, ela nos mata todo dia, e eu acho que, enfim, muito simbólico também ser o dia 13 de maio, porque é isso, né? A polícia militar, ela contribui para o genocídio da população negra. Então a gente tem que contar com a auto-organização dos estudantes, contar com a força militante de cada estudante para estar ajudando a gente nessa organização. Nesse sentido, é muito importante que os estudantes, principalmente estudantes brancos, contribuam para a organização, para a segurança dos atos, e pensar comissões de segurança que sejam feitas pelos próprios estudantes. Tá certo. Michele, deixa eu fazer uma pergunta para você, que talvez seja o mote, né, nesse processo aqui. A gente percebeu muitos negros nessa passeata, a gente percebeu muitas mulheres nessa passeata. A gente percebeu também em algumas entrevistas os estudantes negros um pouco apreensivos. Essa passeata foi uma resposta? Com certeza, eu acho que a insegurança dos estudantes negros tem a ver com o ataque do Ademir também ser identificado enquanto um ataque direto à nossa comunidade dentro da universidade. Aconteceu bem frente à moradia estudantil, aqui é onde se reúnem a maioria dos estudantes negros, indígenas e LGBT da universidade, periféricos, todas as pessoas pobres, porque quem é pobre, está na universidade pública, depende da permanência, depende desse espaço. E o ataque aconteceu nesse bar, que é o nosso principal espaço de vivência fora da moradia aqui perto. Então, o movimento negro, com certeza, inclusive nas reuniões a gente sentiu que as pessoas estavam ali numa situação de muita insegurança, mas ao mesmo tempo de muita convicção de que era preciso tomar uma atitude e uma ação direta, porque a gente sabe que esse tipo de organização que está crescendo, acho que tem várias pesquisas, inclusive no IFISH, que demonstram que os grupos neofascistas
antirracista, eles têm se organizado cada vez mais nos últimos anos, principalmente 2018 para cá, e a gente tem noção ali no cotidiano que essas violências, elas têm um direcionamento para os nossos corpos, para as nossas, para os nossos sujeitos, né? Esses sujeitos específicos, mulheres, LGBTs, negros e indígenas. Então, com certeza tinha muita insegurança, mas também acho que foi as pessoas que mais responderam, né, ao chamado, porque também entendem a gravidade com mais força, mas acho que o grande mérito desse ato ele foi ter sido construído também em unidade como o movimento estudantil, com a branquitude, com os estudantes brancos que entendem a necessidade da luta contra o fascismo conectada a uma consciência antirracista. Inclusive porque no Brasil não tem como se pensar a oposição ao Bolsonaro, a oposição ao fascismo, sem se entender a origem de classe e de raça que tem essas opressões, né? Que eu acho que é muito forte aqui. Agora, um debate que eu quero chamar aqui, que é o nosso debate da comunicação. Como vocês avaliam a cobertura da mídia nesse caso? Porque na maioria das vezes eles costumam dizer assim, foi um tumulto, foi uma briga, foi isso que eles falaram no nosso caso também. Como é que você está vendo a participação da mídia? Parece que ela está envolvida num consórcio de extrema-direita para garantir esse governo e a reeleição dessa coisa. Eu acho que a mídia, de um modo geral, a mídia de grande escala, que comunica a muitos, ela serve a um interesse, né? Ela serve ao interesse a um determinado grupo que é uma elite dominante no país e que sua maioria é branca, é inegável, talvez na sua totalidade, na verdade, quase, seja branca, porque historicamente no Brasil a estruturação do racismo, da escravidão, levou com que esses mecanismos de poder fossem apropriados pela elite econômica e pela elite racial, que é a branquitude. E eu acho que não à toa também a forma como eles propagandeiam, a forma como eles comunicam o que aconteceu aqui é muito superficial perto do que foi a gravidade da situação. Falaram que foi uma confusão no bar, mas não se trata disso. Se trata de um caso explícito de racismo em que homens portando símbolos nazistas dançaram como macacos, apontaram armas para um DJ e para um funcionário do bar imigrante que claramente ali, enfim, né, estavam sendo ameaçados por serem corpos negros e agrediram o dono do bar, que era a única pessoa branca que foi agredida nesse processo todo. Vários relatos dos estudantes que estavam presentes no dia colocam. A gente sentia medo pela nossa vida. Tem uma militante do DCE, que é uma mulher trans, negra, a Luara, que a gente tem, enfim, muito orgulho de construir com ela, inclusive porque ela falou, eu tava no dia e eu sabia que aquele tiro que era pra cima era pra mim. Eu acho que esse é o sentimento que a mídia, de um modo geral, precisa transmitir, mas a gente não tem como ter confiança que a mídia burguesa, a mídia de grande escala, vai fazer esse papel, porque os interesses dessa mídia não são esses. Elas não servem aos movimentos sociais, elas não servem à minoria da sociedade, no sentido da minoria que tem acesso ao poder, porque a negritude é a maioria, mais 50% da população brasileira. Agora, uma pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu estou meio fora do meu espaço, já fui estudante, já estou com 50, né? Já fui do DCE, da PUC, da década de 90, e sempre houve no movimento estudantil vários grupos e correntes que fazem o debate estudantil e às vezes até fazem a disputa dos DCE, dos centros acadêmicos. Ao que me parece, o DCE da Unicamp aqui é uma aglutinação de vários grupos numa gestão só. Quem pode me explicar isso? Eu posso falar um pouco, acho que a Ellen pode me complementar também, mas a nossa gestão ela é fruto da unidade pelo Fora Bolsonaro, que se construiu nas ruas durante principalmente o ano de 2021, mas que vem, né, desde o início dos mandatos do governo Bolsonaro, em 2019, tanto o Coletivo Juntos quanto o Coletivo Afronte, que hoje também estão compondo a gestão, e o Vamos à Luta também, 3 coletivos que estão hoje também compondo a gestão, estavam naquele período, organizaram um grande levante do sistema da educação, e depois, né, da pandemia, enfim, todo esse processo, a gente assume novamente a gestão a partir de uma eleição virtual que foi muito difícil, mas que se construiu uma chapa que foi aprovada por mais de 1.000 estudantes a partir dessa concepção de que a luta contra o Bolsonaro, ela se dava nas ruas em unidade não só com os movimentos partidários, mas também com os movimentos independentes da classe e dos diferentes setores que estão sendo mais prejudicados nesse período de crise, principalmente os setores acadêmicos indígenas, que estão um grupo coletivo independente organizado dentro da gestão do DCE, e o NCT, que é o Núcleo de Consciência Trans, que também é um outro coletivo independente que faz parte da nossa gestão. A gente também tem membros do Coletivo Autista, que é um coletivo PCD que está se organizando recentemente na Unicamp, ou seja, a nossa gestão ela é uma expressão da diversidade que está
à disposição de fazer a luta antifascista nesse momento. Tá, e a luta estudantil? A gente tem visto, por exemplo, PEC de teto de gastos, corta aqui, corta ali, corta as bolsas, corta... enfim, como é que vocês... Vou pedir para a Ellen aqui responder isso aqui. Como é que vocês avaliam essa política educacional do governo Bolsonaro de desmonte da educação? Que é a pauta de vocês, hein? Sim. Como caloura da pedagogia, inclusive, eu fico muito, muito preocupada, assim, porque o que a gente está falando é do nosso futuro, né? Quando a gente viu o corte de bolsas que teve no ano passado, foi muito do corte de bolsas CAPES, foi muito preocupante, porque os estudantes que estão aqui, inclusive estudantes que ficam à margem das bolsas, que não conseguem as bolsas, dependem das bolsas de pesquisa, e que é um valor absurdamente baixo, a gente não está falando de um valor alto. Então, os cortes na educação, eles influenciam demais a nossa vida, assim, eu acho que é isso, assim, a gente tá numa universidade, né, então eu acho que o principal, assim, uma das coisas que a gente tem que defender, acima de tudo, é uma universidade que seja pública, gratuita, que seja referenciada socialmente e que, inclusive, tenha a nossa cara, né, então que sejam essas pessoas, os pesquisadores negros, as pesquisadoras trans, eu acho que é isso que a gente tem que incentivar e, muito pelo contrário, ir contra os cortes de educação, eu acho que os cortes, eles têm que servir para mobilizar a gente, para falar que a gente não vai aceitar nada do que esse governo está propondo. Tá certo, ouvimos aqui a Ellen e a Michele, do DCE da Unicamp. Eu queria colocar para as meninas aqui que nós somos filhos da Rádio Muda, que era uma rádio muito importante para os estudantes da Unicamp. E a gente quer deixar um desafio para vocês, porque numa reunião com a Anatel a gente descobriu, para discutir a Rádio Muda, a gente descobriu que o reitor pediu uma concessão de rádio para a Unicamp. Então, nada mais justo que essa concessão de rádio vá para os estudantes, vá para os professores e vá para os trabalhadores. Afinal de contas, a comunicação tem que ser pública. E esse é o papel da Rádio Noroeste aqui, pessoal. A Rádio Noroeste é pública e entendemos que nazismo é crime, que racismo é crime hediondo e a gente não vai calar. Qualquer movimento estranho, seja da mídia, seja da extrema-direita, seja da justiça, seja das forças policiais, no sentido de amenizar esse fato, no sentido de tentar libertar esses bandidos, a gente vai agir. Muito obrigado. Pois não, pode falar. Queria falar uma última coisa rapidinho. A Polícia Militar, como se fala de Polícia Militar, acho que é importante destacar um caso que aconteceu, 2 casos, na verdade, aconteceram recentemente, de repressão de espaços de vivência dos estudantes. A nossa segurança é uma questão muito importante para que a gente consiga retornar presencialmente para a universidade depois de 2 anos de pandemia, mas a Polícia Militar, ao invés de, enfim, não diferente do esperado, mas ao invés de fato garantir a segurança, esteve no postinho, no posto da Avenida 1, reprimindo com bombas de efeito moral e balas de borracha um evento, uma divertição que estava acontecendo nas primeiras semanas, bem nas caloradas mesmo ali dos ingressantes. Foi muito absurdo, indignou muito e machucou algumas pessoas. E aqui o Bar do Ademir, logo antes de passar por esse dramático fato com os nazistas, também passou por uma situação de interrompimento ali de uma roda de samba ao vivo, como a gente está fazendo aqui na Moradia hoje, ali no bar, porque a Polícia Militar disse que aquele não era um espaço que podia estar rolando esse tipo de cultura. O som ao vivo desde então tem sido impedido de acontecer e a polícia está disposta ali, estava a serviço, inclusive esteve caminhando junto do nosso ato, preparada para reprimir. Essa é a verdade com relação à Polícia Militar, que eu acho importante destacar. E mais uma coisa bem rápida, eu faço parte do coletivo Juntos e o nosso coletivo está junto com a Mariana Conte, apoiando uma CPI antifascista aqui em Campinas. Então vamos institucionalizar a investigação e a punição de todos esses casos que estão acontecendo, é muito grave. E enfim, apesar da justiça geralmente não tratar disso, eu acho que é importante os parlamentares de oposição tomarem uma posição e defenderem aí esse processo dentro da Câmara para se investigar, porque não é isolado o que está acontecendo na Unicamp em Barão Geraldo. O Marielle Vive sofreu ataque, diversos casos outros de racismo e fascismo, e 7 ou 8 grupos nazistas estão organizados na cidade. A gente tem que investigar e impedir que eles sigam se reproduzindo. Tá certo. Tá aí, ouvimos então a Ellen e a Michele, DCE da Unicamp. É com vocês, ouvintes da Rádio Noroeste. Fizemos a cobertura e não vamos deixar passar nada. Fascistas, nazistas nunca passarão. É com vocês.